Meus irmãos, o pastor Antônio Marcos, subi junto com ele porque a semana inteira eu pensei em pregar em 1 Samuel 30, Davi em Ziclag. E aconteceram alguns atendimentos, várias situações essa semana que tomou bastante tempo, mas eu estava determinado em pregar esse texto. Mas daí na quinta-feira eu falei com ele, e você poderia pregar no culto de libertação? Falou sim. Depois ele trouxe o sermão, e ele mostrou o sermão, 1 Samuel 30. A gente não tinha falado nada. Por isso que eu fiz questão de falar. Deus vai falar com você essa noite. Porque Deus queria esse texto, e Deus queria essas pessoas. Então coloca a mão no seu coração e diga assim: meu coração é terra boa. Para a tua palavra, Senhor. Que a semente vai entrar, vai fecundar, vai frutificar e vai dar muito fruto para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Você vai ser muito abençoado nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite a todos, novamente, graça e paz. Amém. Que bom, estamos aqui adorando, glorificando a Deus. Eu creio que quando Deus deu esse tema para o pastor Marco, nesse último trimestre agora de 2018, proteção espiritual para a família, veio de Deus. Porque a gente atende pessoas, a gente atende famílias, e muitas vezes elas chegam lá e elas acreditam que a proteção pode estar numa condição financeira ou do recurso que ela tem. Ela acredita que, às vezes, a proteção está em um bom emprego. Acredita que a proteção está até mesmo em ter uma boa família. Acredita que ter a proteção está num trabalho ou naquilo que ela tem. E quando a gente se depara com algumas situações que acontecem na nossa vida, e foi exatamente isso que Davi, ele se depara, ele chega diante, a gente está no micro, na família, a minha família às vezes está desestruturada. E a gente pensa que essas coisas vão nos proteger, mas basta alguma coisa sair do lugar, basta um soprar, e tudo sai do controle. E a gente está falando de família, mas agora imagine um homem que chega com um exército. Ele saiu alguns dias antes com aquela tropa e foi marchando para, no capítulo 29, 1 Samuel, do livro de Samuel 29, vai dizer que ele foi para lutar contra os filhos de Israel, quer dizer que ele estava em desobediência a Deus. E ele vai, e ele sai com a tropa e ele olha para trás, a cidade está lá. Está tudo certo, a minha casa está lá. Aquela na colina, está tudo bem. Ele vê as duas esposas dele na janela, uma de cada janela para não dar confusão. E os filhos correndo. E passa alguns dias, e o texto vai dizer que depois que ele... 3 dias de retorno, depois que os príncipes, os generais, disseram, não, manda esse homem de volta, ele é hebreu, nós não vamos lutar com ele, ele vai nos trair. E ele volta, imagina a cena, você sai para uma viagem... Obrigado, querido. Está tudo bem, quando você retorna... Você chega na entrada da cidade, você olha, só devastação. Você observa, você não vê nada. O texto vai dizer que só tinha cinzas, a cidade tinha sido queimada. Nós, às vezes, falamos de proteção espiritual para a nossa casa, mas aqui uma cidade inteira ficou desprotegida, e uma cidade inteira sofreu. E o texto vai dizer que todos foram levados para o cativeiro, todos foram levados pelos amalequitas, todas as mulheres, os filhos, tudo, gado, cabrito, tudo, ovelha, o que tivesse ali eles foram levando, eles foram passando e foram levando tudo. E aí a gente percebe, eu percebo e você percebe, que a nossa proteção, só tem uma proteção, e ela vem do alto, ela só pode vir do alto para as nossas vidas, a proteção de Deus. 1 Samuel, capítulo 30, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, do verso 1 até o verso 4. Quando Davi e seus soldados, pode ficar sentado mesmo, quando Davi e seus soldados
chegaram a Ziclag. No terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levadas como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Até não terem mais forças. E no verso 6 vai dizer, e Davi muito se angustiou, do mesmo capítulo. As famílias têm vivido um tempo, as famílias, de uma certa forma, têm vivido um tempo de grande devastação, de muita destruição. Temos vivido um tempo em que, às vezes, a gente atende as pessoas e eu já ouvi histórias assim, pastor, ele saiu para ir na padaria e não voltou mais. E já se faz algum tempo, já se faz alguns anos. Pastor, ela saiu e não voltou. E muitos focam, e muitos homens e mulheres, essa geração que tem vindo, eles têm focado na sua carreira profissional, nas suas coisas, em ter, e buscam a proteção nessas coisas que eu já mencionei para vocês. E eles vão para um casamento, e constituem uma família, e tem um homem e uma mulher, que constituem uma família, mas cada um tem buscado alguma coisa, eles têm um foco diferente, não tem um foco como família, tem um foco na vida profissional, na carreira profissional, eu preciso conquistar, eu preciso conquistar, eu preciso conquistar. E, de repente, nesse conquistar, aparecem os filhos. E eles geram os filhos, e os filhos nascem nesse lar. Nesse lar onde o que é meu, e o que é teu, e a gente não se mistura, e a gente, aliás, divide até as contas. Então, você paga a água e a luz, eu pago o mercado, você paga o aluguel e eu pago a prestação do carro. Isso não é família, essa família já está totalmente desprotegida. E a gente tem vivido e tem, muitas vezes, atende pessoas nessa situação. As famílias têm sido assoladas, têm sido atacadas por um inimigo, que são os amalequitas, que nesse caso é Satanás, que tem atacado as famílias e tem destruído, sem piedade nenhuma. Quando a gente fala de Satanás, ele é um ser totalmente perverso. Não existe nenhuma pontinha de remorso nele. Se ele pudesse, ele passava que nem um trator por cima de cada um de nós que estamos aqui, por cima da nossa família. Ele só não pode fazer isso, porque quando ele olha para mim, ele olha para você, ele olha para a minha casa, ele vê o sangue do Cordeiro que foi aspergido naquele lugar. É só por isso que ele não passa por cima da gente. E a gente vê as famílias sofrendo por vários motivos. Davi, ele comete um erro ao sair para a guerra, deixando a cidade e sua família desprotegida. Às vezes cometemos esse erro. Ele deixou espiritualmente, ele deixou a família emocionalmente e fisicamente. Deixou totalmente desprotegido. Quantas vezes eu e você já fizemos isso? Agora eu falo com os homens. Você é o sacerdote, você é aquele que tem a responsabilidade de levar e apresentar a tua família diante de Deus, suprir ela espiritualmente, emocionalmente, nas suas carências, para que eles sejam curados, e fisicamente. E muitas vezes nós não entendemos esse papel, que é nosso. Eu quero dizer uma coisa para você, levanta a mão aí quem é homem, quem é casado, levanta uma glória a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, que quando você chegar diante de Deus, Deus vai te fazer uma pergunta. Ele vai falar assim para você, para mim, Marcos, cadê a tua família? Cadê a Maria? Cadê a Emanuele? Cadê o Lucas? Mas Deus, eu fui pastor auxiliar lá, trabalhei com células na Igreja Batista Alameda. Deus vai fazer, cadê a tua esposa? Cadê teu filho? Cadê a tua filha? Mas Deus, eu fiz um monte de coisa, eu preguei no culto de libertação. Deus, eu fiz evangelismo. Cadê a tua esposa? Cadê a tua filha e cadê teu filho? Deus vai me fazer essa pergunta, porque Ele me deu essa responsabilidade de eu cuidar da minha família, de eu prover todas as necessidades que eles têm. E muitas vezes nós não cumprimos esse papel, porque nós estamos olhando para outro lado, e deixamos a família sofrer,
E muitas famílias estão sofrendo, muitas famílias estão gemendo. Homens e mulheres que gemem. Homens e mulheres que ficam gemendo diante de todo esse cativeiro, de tanta falta de proteção. Qual a resposta que nós temos dado a Deus? Qual é a resposta que nós temos dado a Deus? Essa noite, a gente precisa dar a resposta que Deus quer escutar. E que Deus quer, Ele quer olhar para os nossos corações, Ele quer ver em nós uma atitude de buscar proteção no lugar certo, de buscar proteção para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para tudo, para a nossa igreja, em direção a Ele. Às vezes, a gente fica preso em tantas coisas, tantas coisinhas vão nos prendendo. A gente, às vezes, vê tantas coisas desnecessárias que acontecem dentro das famílias, tantas coisas que poderiam ser evitadas, tantos mal-estar, tantas crises, tantas brigas, tantas contendas, que por apenas uma palavra, basta uma palavra mal colocada, e o negócio entorna, e o copo d'água derrama, e a paciência vai embora. Davi, ele chega diante daquela situação, e ele olha tudo aquilo que está acontecendo, a cidade destruída, assolada, queimada, e aqueles homens que ele mesmo cuidou, que ele mesmo tratou várias feridas, porque aqueles homens estão caminhando com ele desde lá de trás da caverna de Adulão, aqueles endividados, fracassados, derrotados, e aqueles homens agora olham para ele e dizem o quê? A culpa é tua. A gente faz isso, nós vivemos procurando algum culpado. A culpa é dela, pastor, a culpa é dele, a culpa é dos filhos, nós procuramos culpado, aqueles homens procuraram um culpado. Meus irmãos, vamos pensar um pouquinho, é que Deus é bom, mas imagina se Deus não responde nada para Davi ali. Imagina você chegando na tua casa e dando de cara com uma situação dessa. Davi não sabia o que tinha acontecido, ele imaginava que um exército passou ali, mas qual exército? O que ele ia fazer? Ele não sabe quem foi, não sabe para onde foram, o que fazer diante dessa situação? O que eu faço, pastor, diante dessa situação? Davi, ele estava diante de um dilema, ele olhou e disse assim, quem passou por aqui, não sobrou nada? Quem levou a minha família? Quem levou a cidade? Quem levou de toda a tropa os familiares? Para onde eles foram? E o que eu faço? Vou atrás, estão vivos, não estão vivos? Você acha que Davi não se questionou, gente? Não veio essas perguntas na mente dele? Ele olhando para toda aquela situação de devastação, o que eu faço? O que você faria? O que eu faço diante disso? O inimigo, ele vem para ferir, ele vem para nos aprisionar. É dessa forma que ele tenta agir em nós, ele vem para nos ferir, ele vem para nos aprisionar, manter a gente dentro de um cativeiro. Uma pessoa ferida, aprisionada, causa mais dano que uma pessoa morta. Não é assim na guerra? Ou eles matam o comandante daquele pelotão, ou eles vão ferir os soldados. Por quê? Porque cada soldado ferido não pode deixar para trás. Então, saem dois para carregar aquele um, e o exército vai se enfraquecendo. Essa estratégia que o inimigo usa contra nós. Ele tenta colocar o marido contra a esposa contra os filhos contra o pai, e assim ele vai arrumando confusão, e as famílias vão ficando totalmente desprotegidas. Espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Por quê? Porque uma casa dividida não tem como subsistir. Não vai vencer. Não vai vencer. Se um está puxando para um lado, o outro está puxando para o outro, não vai vencer, gente. Se não estiver em unidade a família, nós não vamos vencer. E é isso que o inimigo faz. O inimigo, ele tem aprisionado pessoas, famílias inteiras, gerações no pecado. E quando ele consegue isso, nós damos muitas vezes o responsável, chama-se o sacerdote. Nós, muitas vezes dou vantagem para o inimigo. Nós damos vantagem a ele. Em coisas que nós falamos, em coisas que nós praticamos, em coisas que nós pensamos, nós damos vantagem a ele. Às vezes ele não precisa fazer nenhum esforço.
Ele não precisa fazer muito esforço às vezes. Falta de proteção familiar e conjugal. Josué 24:15 diz assim: porém, se vos parece mal, em primeiro lugar, aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem vão servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Proteção espiritual, famílias desprotegidas. Como que ele começa, pastor? Ele começa com um problema no diálogo. Falta de transparência naquilo que a gente fala. Eu tenho aprendido com o pastor Sebastião, e ele tem conversado comigo algumas coisas. Ele fala: meu filho, não é o que fala, mas é como você fala. E eu entendi que você pode falar a verdade de duas maneiras. Você pode falar a verdade em amor e você pode falar a verdade sem amor. Você pode chegar em casa e dizer assim para a tua esposa: meu amor, eu já te pedi, não coloca essa minha jaqueta na máquina, porque senão ela sai amassada e depois dá muito trabalho para você passar e às vezes não fica boa. Tá bom? Tá bom. Eu posso chegar em casa e dizer assim: quantas vezes eu já te falei, pô, já não te falei que não pode botar essa jaqueta nessa máquina? Meus irmãos, deixou de ser verdade? Não, mas faz toda a diferença. Muda, porque quando eu falo desse jeito, eu estou levantando uma fortaleza contra a pessoa, contra a minha esposa, ou contra o marido, ou contra os filhos. É a mesma coisa. A gente tem que aprender a falar a verdade em amor para as pessoas. Isso não é só dentro da família, isso é em todos os nossos relacionamentos, inclusive com Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não queremos falar a verdade para Deus. Deus, a gente sabe que não engana Deus. Às vezes eu fico pensando, eu estou falando dos meus pensamentos, tá? Não é dos pensamentos da igreja. Eu fico pensando: Deus, como a gente é bobinho. Como eu sou bobinho, como eu sou inocente, Deus. Às vezes a gente quer enganar o próprio Deus, que é o nosso Pai, que sabe todas as coisas. A gente não quer falar a verdade para Deus. A gente se esconde. Mas Deus, Ele tem cuidado de nós. Deus, Ele tem sido bom. Eu quero ilustrar isso daí que eu falei de falar a verdade, como que é. Olha só, um rei sonhou uma noite que havia perdido todos os dentes. E chamou o sábio e contou o sonho e falou: olha, sonhei essa noite que eu perdi todos os meus dentes, eu quero essa interpretação desse sonho. Aí o sábio falou e disse assim: olha, ó rei, todos os seus familiares vão morrer. O rei ficou indignado e mandou matar o sábio. Falou: então você vai morrer primeiro. Já que toda a minha família vai morrer, você vai morrer primeiro. Passaram alguns dias, o rei sonha de novo, o mesmo sonho. Chama outro sábio. O sábio, ele conta o sonho e pede a interpretação. E o sábio olha para ele, sabendo mais ou menos o que já tinha acontecido com o outro sábio. Falou assim: olha, rei, da tua linhagem, você é o que vai viver mais tempo. Viu como que é? É como você fala. O rei chama ele, dá riqueza, bota ele aqui como o meu. Vai cuidar daqui dos sábios aqui. Gente, é como a gente fala as coisas para as pessoas. Fale a verdade em amor. Fale a verdade em amor para as pessoas. Se posicione contra o pecado. Sim, nós devemos nos posicionar. Pecado para Deus é pecado e não muda. Mas nós podemos falar a verdade para as pessoas em amor. Amém? Vocês viram que eu estou um pouquinho mais calmo? Eu estou tentando também aprender. Para mim é um exercício, gente. Mas eu vou conseguir. Fale a verdade em amor. Tá bom, pastor. Ainda bem, esse apoio é importante. Quais são as palavras que você tem proferido